Eu tinha acabado de chegar de uma balada, infelizmente, naquela época eu não era cristã. E algumas amigas que tinham ido comigo, uma delas morava muito longe. E eu fiquei com muita pena dela voltar para casa. A noite já era muito tarde, era perigoso para ela. E na época eu morava com os meus pais, então eu convidei ela para ir dormir na casa dos meus pais comigo. E lá no meu quarto, gente, tinha uma cama de solteiro e um sofá-cama muito duro. Mas eu dei um jeitinho, coloquei umas coxas, eu dormi no sofá-cama e deixei a minha cama de solteiro para ela descansar. Eu lembro que aquela noite eu estava tão cansada que eu desmaiei e esqueci de fechar a cortina do quarto. Então, de repente, eu começo a ter muitos pesadelos e quando eu acordei daqueles pesadelos e eu abri os meus olhos, eu estava do alto da minha cabeça à planta dos meus pés com meu cabelo todo arrepiado. Eu nunca tive um arrepio tão intenso. Eu já tive vários arrepios no corpo, né? Mas eram partes do corpo, não daquela maneira. O meu cabelo, gente, do meu couro cabeludo estava arrepiado, era uma coisa assim muito forte, né? Eu estava tentando controlar o arrepio do meu corpo. E nisso eu fui virar de lado para mudar de posição, né? Porque eu faço isso durante a noite, eu tenho esse hábito de ficar mudando de posição o tempo todo, né? E quando eu fui virar de lado, foi aí que eu vi, gente, um demônio. A primeira vez que eu vi um demônio, eu não era cristã. Ele era simplesmente horrível. Ele era todo preto, com os olhos vermelhos, e ele andava com as mãos para trás, assim, com unhas compridas. Ele tinha garras e andava com as unhas assim para trás e com as mãos para trás, e ele era corcunda. E quando eu olhei para aquele demônio, pasme, eu tomei um susto. E na hora que eu tomei um susto, ele tomou um susto junto comigo, porque ele não imaginou que Deus ia abrir minha visão espiritual naquele momento. Então, no momento que eu faço assim, ó, ele pega e faz assim para trás, assim, ó. Ele fez assim, sem abrir a boca, mas ele fez assim para trás, assim, e regalou mais os olhos ainda. E fiquei assim cerca de 2 segundos, 3 segundos, não dá pra gente precisar o tempo, né? Mas a gente ficou segundos olhando, logo em seguida ele faz uma cara de bravo de novo e vai andando com aquelas mãos para trás, com aquelas unhas horríveis. Então ele foi andando em direção aos meus pés. Quando chegou perto dos meus pés, ele olha para trás para mim com uma cara de ódio e faz assim, ó, nos meus pés para tentar pegar. Quando ele faz assim, eu puxo o pé de medo. Eu logo puxei os meus pés de medo. E na hora que eu puxei o meu pé, ele continuou andando e entrou na parede e desapareceu.